Olá a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Meu nome é Felipe Amaral dos Santos, sou empreendedor serial, sou especialista em crescimento escalável, com conhecimento em tecnologia e modelos de negócios escaláveis. Esse mês foram 10 meses da newsletter Negócios Escaláveis, uma news que nós exploramos ao longo desses meses, 10 meses, trazendo tecnologia e novos modelos de negócio aplicado às novas tecnologias. A gente começou lá em março lançando uma temática falando sobre GenAI, como utilizar grafos de conhecimento junto com antologias de LLM. E isso trouxe grande interesse dos assinantes. A gente tem quase 4 mil assinantes da newsletter e as pessoas estão interagindo bastante. Agora, esse último mês de dezembro, a gente lançou a newsletter falando sobre parcerias. Qual que é o benchmark e qual que é o toolkit para avaliar a parceria de sucesso, onde o único imperativo que importa é a viabilidade econômica e financeira dos negócios, né? Seja para quem vai revender um produto ou se vai fazer uma parceria de solução do mesmo produto. E agora, a gente vai estar lançando hoje um novo programa, que é uma novidade para todo mundo que nos acompanha já há bastante tempo, que é um programa baseado em vídeos que vai trazer entrevistas com grandes especialistas de mercado, são empreendedores de sucesso, que vão estar aqui contando um pouco das suas carreiras, das suas trajetórias, das jogadas que eles têm feito para o sucesso nas suas carreiras, nas suas empresas e compartilhando conosco boas práticas e aprendizados. Esse programa que a gente está lançando, ele vai se chamar The Game. Então, o objetivo é estar trazendo as jogadas de sucesso que os empreendedores executam e têm executado ao longo das suas carreiras. E o slogan dessa campanha é Decodificando o Jogo do Crescimento. Então, a gente vai estar conversando com esses empresários para estar trazendo essas boas práticas e compartilhando com todos que nos assistem e nos acompanham um pouco de dicas do que tem dado certo para eles, para os diferentes setores e segmentos que a gente tem interagido. E hoje, para começar esse novo momento muito especial desse programa que a gente está lançando, eu vou convidei, está aqui um grande amigo meu, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, acho que mais de 10 anos já, que é uma pessoa que eu admiro bastante, é um empreendedor jovem, de sucesso. Ele começou numa grande empresa corporativa, uma multinacional, depois criou uma empresa, logo depois vendeu, agora está em outra empresa, participa também de associações. Então, queria convidar o Rodrigo Pacheco para falar um pouco para nós da experiência dele e como tem sido, né, as jogadas que ele tem feito, né, para poder o crescimento das empresas e dele, da sua carreira também. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouco da tua história, da tua jornada, das estratégias de crescimento que tu tem utilizado junto aos negócios. Obrigado. Obrigado pelo convite. Lisonjeado de ser o entrevistado 01 e certamente vai ser um podcast de muito sucesso. Espero contribuir bastante hoje no nosso papo. Maravilha. Rodrigo, começa explicando para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, quem é o Rodrigo? Bom, tenho 42 anos, 2 filhos e empreendo e sou empreendedor desde 2012. Mas antes disso já tinha passado por outras empresas como a UX, trabalhei um bom tempo lá na UX, na Goodcar, que hoje foi adquirida, se não me engano, pela Ticket, né? E depois na IBM. Na IBM eu trabalhei cerca de 4 anos, muito forte com infraestrutura, e lá que eu conheci o Wagner, que ainda é meu sócio, né, entre idas e vindas, né? E em 2012 a gente decidiu abrir na época, uma agência digital, né, para desenvolver site, basicamente, né? Era a empresa do sobrinho, né? E no decorrer dessa jornada, a gente foi se envolvendo com associações, né? Eu comecei a perceber o mercado, conhecer outros empresários, outros empreendedores, e a gente entendeu que a gente era muito mais produtora do que agência, né? Ou seja, nós sabíamos executar os projetos criativos das agências, pois um cara de tecnologia, o Wagner era matemático, né? Não éramos publicitários, né? Mas nós tínhamos um background muito forte de processo, execução e atenção ao cliente da IBM. E isso a gente trouxe para o meio do mercado publicitário, né, que é um mercado um pouco mais informal, digamos, e isso deu muito certo, muito certo.
Tanto é que em 2015 a gente foi adquirido pela Hogarth World Wild, né? Hogarth World Wild, que queria abrir um escritório aqui em Porto Alegre, exatamente para produzir para todas as marcas do grupo da APP. Então nós montamos um escritório a partir da Encode Web, nós montamos um escritório para a Hogarth, chegou a ter cerca de 100 funcionários, isso em 2015. E em 2019 eu resolvi sair da empresa, já com além do Wagner, um outro profissional que na época era o diretor de tecnologia, o Yuri Andreasa, e fundamos a Nous. Basicamente refundamos a Encode Web, né? Só que dessa vez com muito mais experiência, estofo e um network muito bom que a gente foi adquirindo nesse decorrer da jornada. E hoje sou o diretor executivo da Nous e também presidente da ANAMID Rio Grande do Sul, que é a Associação dos Agentes Digitais. Perfeito, perfeito. Sabe que eu não sabia que existia essa questão de produtora para agências. Eu imaginei que a agência fazia tudo, eles produziam, mas não, existe então produtoras, que são times de tecnologia, que produzem site, apps, aplicativos e soluções digitais para as agências, é isso? Isso. Isso é algo que a gente descobriu no decorrer, né? Que é muito interessante. A gente fez tudo errado, né? Não me sigam, tá? A gente abriu uma empresa sem conhecer bem o mercado, né? Achando que a gente era agência. Mas o mercado publicitário, ele é feito de agências, né? Que agenciam produtoras. Então, a agência, ela geralmente que tem a conta do cliente, vamos supor, da Red Bull, e ela tem os grandes ideias, grandes insights de lançamentos de produtos. Tá? Aí dentro desse, não seja lançamento de produto, qualquer coisa, né? Dentro desse processo criativo, tu vai ter vários entregáveis, que podem ser propagandas de televisão, por exemplo. Então, daí eles contratam uma produtora de vídeo. Pode ser mudança de embalagem, redesign e tal. Daí vai entrar uma produtora offline, que trabalha com print, que chama. Vai ter, se tiver chamada de áudio e tal, pode ser que tenha uma produtora especialista nisso. Então, existem várias empresas que são especialistas em uma determinada área. Então, vamos supor que a Red Bull quer lançar um sabor novo e vai contratar o Neymar, né, que vai fazer lá, vai entrar em campo e tomar um gole do Red Bull e fazer gol. Por trás disso pode ter uma campanha de ativação, onde tem que fazer uma landing page, que quem comprar Red Bull escreve um código e depois vai ter um sorteio, por exemplo. Então é uma produtora digital que vai fazer essa landing page, vai fazer todo o sistema de cadastro, seja dos prêmios, cadastro dos usuários. Pode ter um aplicativo específico para isso, uma produtora digital que também vai executar isso aí. Depois pode ter um entregável para a Red Bull, que seja um dashboard de tempo em real, para eles poderem acompanhar o desempenho. Daí uma produtora digital pode fazer isso também. Então o mercado é organizado mais ou menos assim. Entendi. Interessante. E, cara, fala um pouco assim, o que te motivou lá atrás? Tu começou a tocar na IBM, né? O que te motivou a sair de uma grande corporação, uma das maiores empresas de tecnologia lá na época, e empreender? Como é que foi essa jornada? Claro. Bom, você me pergunta até hoje, né? Porque em 2012, à época, a IBM era a maior empresa de tecnologia do mundo, né? E é uma empresa muito sólida, né? Com plano de carreira estruturado e tudo mais. Mas tinha uma coisa na IBM que é inerente ao tamanho da empresa, ao tamanho dos contratos que eles têm e a entrega de excelência, que são os processos. A IBM tem muitos processos. E isso faz parte, né? Faz parte do DNA da IBM, só que quanto mais processos tem, um pouco mais lenta ficam as coisas. E essa lentidão sempre me incomodou muito, né? Porque eu queria que as coisas fossem um pouco mais rápido, né? Executar, tomar risco às vezes, né? E eu sabia que na IBM não daria para fazer isso. Então eu sempre tive essa vontade de empreender. E quando eu conheci o Wagner lá dentro da IBM, que já desenvolveu alguns websites por fora, que a gente teve essa ideia assim, cara, vamos largar tudo e vamos abrir essa agência digital e fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mais ou menos isso, né? Quando o pessoal começa a empreender. Legal. Né? Legal. Foi isso aí, foi difícil, um monte de gente não entendeu,
né? Achou que era loucura, e foi um pouco de loucura mesmo. Mas depois que virou, pô, em 3 anos a gente vendeu a empresa para uma multinacional, né? Legal, Então, deu legal. certo. Sabe o que tu tá falando, eu tô anotando um monte já de dicas Aham. aqui. Eu ia te perguntar justamente isso, como é que surgiu o relacionamento com a Hogarth? Como é que apareceu ela e depois como é que foi essa questão de querer comprar a Encode Uhum. Web? Como é que foi esse processo? Claro. Bom, aqui entra uma figura que sempre foi fundamental na minha vida como empreendedor e empresário, sócio fundador da Nous. Na época em Code Web, né? Que foi o associativismo. Então, quando a gente abriu a agência, a gente foi atrás de locais onde a gente pudesse aprender mais sobre o mercado. E aí a gente, na época, encontrou a ABRAD, que era a Associação Brasileira de Agências Digitais. E a gente se filiou à ABRAD. Quando eu entrei lá, eu pude ter contato com vários empresários do mercado que dificilmente eu encontraria em outros eventos, assim, de uma maneira tão aberta e tão orgânica, falando sobre o mercado e discutindo temas. Então, tinha profissionais na época da Cadastra, da 3YZ, da W3 House, né, empresas grandes, Brivia. E tendo essa troca com eles, foi que eu percebi que eu tinha a Encogest um grande potencial como produtora. E Exatamente eles não pelo. te viam como competidor. Eles viam como uma agência pequenininha. Uma Entendi. agência super pequenininha, insignificante. Mas no momento que eu virei produtor e dizer que eu era da IBM, todas as agências vieram para cima de mim, né? Com as mesmas dores. Ah, eu tenho produtores que não entregam, eu trabalho com freelancer que dá problema, some e tal. E a gente montou um processo muito bem estruturado, com visibilidade para o cliente do início ao fim, e a gente entregava no prazo. E isso aí foi, foi um diferencial, por incrível que pareça, na época. E a gente começou a crescer muito. Chegamos a ter 10 funcionários na época, por esse Uhum. curto espaço de tempo, exatamente atendendo agências, como produtora, atendendo São Paulo. Aí eu me tornei diretor da Abrad, eu ia muito a São Paulo. E o que aconteceu aí é que entra a questão do associativismo, né? A Hogarth, que ainda é a maior produtora do mundo, que é a produtora-chave da WPP. Ela produz para todas as agências que circundam o grupo da WPP, que é o maior grupo de publicidade do mundo. Tinha já operação no Brasil, só que era uma operação offline. Então eles faziam propaganda, né, o broadcast que chama, print, que é a embalagem de produtos, spot de rádio, chamadinhas, tudo mais. De coisa grande, muito grande, assim. E eles queriam abrir um digital porque os clientes já pediam. E eles terceirizavam. Chamavam outra produtora, né? Só que eixo Rio-São Paulo, que tornava caro. Então eles decidiram abrir um seu braço de digital, só que fugir desse mercado e olharam mercados como Recife, Minas Gerais e Porto Alegre. Né? Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. E onde eles procuraram as produtoras? Dentro das associações. Então eles Uhum. entraram no site da Brad na época, olharam Rio Grande do Sul, tal, tinha lá 5, 6 e entraram em contato com essas produtoras. Entraram em contato comigo, orçaram, fizeram trabalhos, né, com a gente. Testando para ver se a capacidade de. E fizeram muitas perguntas, né? Uhum. Faziam perguntas que eu percebia. O cliente não costuma fazer esse tipo de pergunta, né? Quantos profissionais tem? Qual que é a minha margem? Como é que eu opero? Né? Eu achei isso muito interessante. Aí teve um momento que eles abriram o jogo. Olha, a gente está fazendo uma espécie de concorrência entre várias produtoras do Brasil. Vocês, digamos, são finalistas desse processo. E a gente queria assinar um contrato de 3 meses com vocês, onde vocês vão receber muitos jobs, muitos trabalhos, e no fim, quem entregar melhor vai ter uma oferta de compra. Se você tiver interesse de participar disso, tiver interesse de vender a empresa, dá o ok. Né? Mas a gente deu ok, óbvio, né? Então, no fim, nem foi 3 meses, foi em 1 mês a gente foi adquirido, porque teve um trabalho muito, muito complexo para ser feito, que a gente conseguiu entregar e as outras duas produtoras que estavam junto com a gente não aceitou. Que é que trabalho kamikaze de produtora, mandaram na sexta para entregar a segunda. E isso aí chamou muita atenção da presidente Hogarth Américas, que quis Uhum. saber quem é que conseguiu entregar. Aí São Paulo sinalizou, foi uma produtora de Porto Alegre e tal, eu nem sabia onde é que era. Mas esse desafio de última hora, assim, é uma coisa proposital que eles fizeram ou é Não, natural desse setor? do meio publicitário, assim, que as Uhum. campanhas elas surgem, às vezes tem um timing para fazer, né, muito importante. E aí nesse processo a presidente
da Rogat Américas veio a Porto Alegre na outra semana para nos conhecer aqui, nem conhecia a cidade. Gostou da gente, gostou do tomate gaúcho, ele ficou muito impressionado com o tamanho do tomate. E no outro mês a gente já tinha uma proposta na mesa que a gente aceitou. E a ideia era abrir em Porto Alegre um escritório para atender todas essas marcas, principalmente Américas, né? Questão de fuso horário e tal. Então a gente montou um escritório aqui com mais ou menos 100 funcionários. Atendia daí tudo que era de digital, desenvolvimento digital para as agências do grupo e também para alguns clientes diretos que acabavam caindo. Mas a associação entra nisso muito porque foi através dela Sim. que eles nos acharam. Se tu está numa associação, tu já tem um selo de qualidade, né? Tu já sabe o que está acontecendo no mercado. E foi ali que eles encontraram na época em CodeWeb. Perfeito. E aí tu falou que tu ficou ali com eles de 2015 a 2019, é isso? Exato. E o que motivou a saída? Tu deve saber disso, né? Tu tá picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, é difícil tu voltar a ser funcionário, né? Porque quando tu é absorvido, tua empresa é absorvida, tu vira um funcionário da empresa, que foi o nosso caso, né? E aí começou de novo, multinacional, muito grande, então projetos muito complexos tinham que passar por Londres. Não era igual a IBM, mas tinha essas travas. E aí eu acho que eu já tinha cumprido a minha missão aqui na Rogat e queria, de novo, tomar mais risco. E refundei a empresa. Basicamente a gente refundou, a gente brinca, né, que refundou, né, porque a gente continuou fazendo a mesma coisa, só que com melhores clientes, maiores, muito mais network. Logo depois surgiu a Knowles. Exatamente, quando a gente fundou ela como Knowles. Uhum. Em realidade a gente tinha um outro nome antes, mas a gente fez um rebranding para Knowles, para ser um nome mais curto, sonoro e tudo O que mais. significa Knowles? Nous é uma palavra grega, né? Que quer dizer basicamente consenso. Digamos. É uma palavra que representa um sentimento de consenso dentro de um debate. Uhum. Então, quando tu tinha antigamente os filósofos debatendo na polis ali, eles chegavam num consenso, que era algo muito difícil, né? Eles chegavam numa nous. Basicamente isso, é um estado de espírito. Onde tu pega tudo que é complexo e transforma numa coisa só, que seria esse consenso. Que pode ser o que a gente faz, né? A gente entra num ambiente complexo para tentar simplificar ele com tecnologia. Entendi, legal. E a Knowles faz a mesma coisa que a CodeWeb fazia, mais ou menos. Não, hoje o nosso escopo é muito maior. A CodeWeb fazia muito websites na época e e-commerces que estavam começando, né, e aplicativos. Uhum. Hoje a gente tem um portfólio que é basicamente muita parte de squads alocadas em clientes para produção, né, que a gente gerencia, que não é outsourcing, é um pouco diferente, porque nós gerenciamos a squad dentro da... O conceito da squad gerenciada. Exato, por nós. Então, os três sócios é que lidam direto com o cliente, a nível de diretoria, para entender a estratégia que ele quer com aquele nosso time, para daí sim a gente sinalizar ao nosso gerente de projetos, ou PO, como é que ele deve orientar o time, né? Então a gente não larga o profissional lá dentro. Por exemplo, no SBT é assim que a gente atende. Hoje a gente tem 9 profissionais atendendo SBT, gerenciando todos os portais do SBT. Entrar SBT com BR, SBT News, SBT Sports, The Voice, que tem agora, tudo que tem abaixo ali hoje é a Nous que gerencia com gestão, parte de desenvolvimento e também análise de dados. Uhum. Gestão de infra também. Então a gente alinha com a diretoria do SBT qual que é o objetivo deles, vamos supor, com a home do site. E a partir disso a gente orienta direciona o nosso time. Entendi, né? entendi. E também, em termos de portfólio, muito inteligência artificial, né? Sim, Agora todo mundo faz. todo mundo quer. Todo mundo tem que incorporar de alguma maneira, né? Exato. Para ter mais produtividade. Isso. Enfim. Seja... E dentro dessa estratégia da Knowles, qual que é o ICP? Qual é o tipo de cliente ideal que a Knowles hoje atende? Qual que é a proposta de valor que a Knowles leva para o mercado? Diferente dos competidores? Quem são os principais competidores? Uhum. Tá. O nosso público é B2B. A gente não atende cliente pessoa física, né? Até porque a gente busca projetos maiores, com mais escala e tal. Né? E a nossa operação ela é muito orientada para isso, para lidar com clientes maiores. A minha prospecção é em cima desses clientes. A gente tem 2 braços, cliente final e agências. Né? Na agência a gente trabalha muito forte como produtora e no cliente final a gente também atua no fim do dia como consultoria.
né? Então a gente entende o que o cliente quer, arquiteta uma solução, tecnologia e desenvolve para ele, né? Geralmente questões mais internas, né, de operação e tal. Quando envolve produtos para o mercado, a gente vai ter que trabalhar com uma agência junto, que é ela que vai trabalhar no UX, vai trabalhar na estratégia do produto para Pro lançamento do mercado. lançamento, digamos. Aí a gente fica alinhado em termos de tecnologia e desenvolvimento. E em produtoras a gente atende agências, grandes agências ou grandes grupos, como por exemplo o Grupo Publicis, que a gente atende desenvolvendo para grandes marcas que são clientes deles, né? Uhum, entendi. E hoje quais são os teus maiores clientes? O SBT a gente atende direto, né? Bastante tempo já? O SBT já está há 1 ano e meio. Uhum. Esse a gente atende direto. E a gente atende também um banco, um dos maiores do mundo, via agência, que eu não posso citar o nome aqui por questões contratuais. E também grande a Pearson também a gente atende, Uhum. via Stefanini. Ah, você tem parceria com a Stefanini também? Também. A Stefanini são trabalhos bem mais de tecnologia mesmo, né? DevOps, infraestrutura, inteligência artificial. E a Publicis é bem mais publicitário, de produção, seja de landing pages, websites de campanha, e-mail marketing, banners, esse tipo de coisa. Que eu comentei agora em dezembro, a newsletter que eu escrevi foi sobre parcerias, né? Uhum. E a questão do imperativo, da viabilidade financeira, potencial de mercado e todo um playbook, não digo playbook, as boas práticas de uma parceria, seja de solução ou seja de revenda. Nesse caso, tu tem uma parceria com a IBM, com a IBM não, com a Stefanini de solução, né? Tu é um Isso. parceiro que entrega uma solução para eles. Como é que iniciou essa relação? É basicamente network. São todas pessoas que eu conhecia na minha carreira, mas muito forte na Rogat, porque daí as portas se abriram muito mais para mim. Uhum. E como eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas, a gente acaba se fechando de novo em outros locais. E é meio natural que pela referência que eu, o Yuri e o Wagner tínhamos na Rogat, eles nos chamam. Então, nesse caso, a Stefanini era até um liderado nosso, que hoje ele é head da Stefanini, e foi meio natural que ele nos chamasse para soluções complexas. Confia muito no trabalho, principalmente do Yuri. Sim, perfeito, perfeito. Bom, tu comentou também, anotei aqui, da Anamid. Uhum. Como é que funciona? O que é a Anamid? Como é que funciona como é que funciona a Anamid, né? E quem que participa dessa associação? Perfeito. A Anamid, ela veio da Abrad. Tá. Ela surgiu a partir da Abrad. Reúne agências digitais, produtoras digitais, empresas de tecnologia que tenham o digital forte e prestadores de serviços, como por exemplo contadores especialistas em mercado digital, profissionais de direito empresarial, esse tipo de coisa, né? Também são sócios. Hoje o papel da Anamid, como de qualquer associação empresarial, é trazer uma certa padronização para o mercado, né? O pessoal fala muito em educar o mercado, né? Mas o meu trabalho como presidente, dentro da minha gestão, é trazer as agências para dentro, muitas agências, muitas produtoras, e educar eles. Porque a gente precisa nivelar o mercado em termos de objetivo. Porque qual é que hoje é o problema? Eu estava falando com o dono de uma agência de Novo Hamburgo, uma agência muito grande, que esses tempos ele perdeu uma concorrência de um grande cliente para uma agência muito pequenininha, que não entregou, e em 6 meses o cliente voltou para ele, né? E isso a gente vê muito acontecendo no mercado, né? Às vezes o cliente troca de fornecedor, porque o fornecedor garante que vai fazer uma entrega da mesma qualidade, Mais barato. pela metade do preço, vai e às vezes volta, né? Só que esse tempo ele é extremamente ruim, tu cria fricção, a agência perdeu o dinheiro, digamos, e tu dispensa uma equipe inteira por causa disso, tem que contratar. Porque essa agência pequenininha achou que ia conseguir, né? E quando tu está dentro de uma associação, tu consegue entender os limites, tu consegue pegar esse pequenininho e dizer para ele o que é possível e o que não é, né? Então, nesse momento, tu eleva a qualidade do mercado, seja de preço, seja de qualidade de entrega e de oferta também. Então, o que a gente está fazendo é um trabalho muito forte de trazer também os pequenos, né? Porque muitas vezes tu quer trazer grandes nomes para a tua associação, mas quem move o mercado são os pequenos. Sim. Né? São eles que são a maioria e eles é que movimentam. Então, a gente está trazendo muito exatamente para isso, para ter uma voz única, né?
E também outras discussões que impactam o mercado. Então está muito, muito quente o assunto de inteligência artificial, mas não de produto para vender para cliente, e sim como que ela vai impactar as agências, né? Então hoje a gente tem uma grande divisão, né, do pessoal que acha que 2026 vai ser a grande mudança das agências, tu vai ter IAs fazendo trabalho de 4, 5 designers e vai ter agentes com operação e tal, e tem pessoas que não, isso aí não vai acontecer, calma, né? Isso tem muito hype, a gente está no pico do hype da IA, o papel do humano ainda é fundamental nesse processo. Tu pode ter IA te auxiliando em algumas tarefas repetitivas, sim, né? Não são anti-inteligência artificial, mas que tem que ter um pouco mais de calma. Porque estão ocorrendo no mercado algumas agências demitindo muito pessoal, né? Principalmente criativos, copywriters e tal, achando que a IA vai substituir eles com a mesma qualidade, né? Então, esse debate a gente tem que ter dentro da associação. Perfeito, perfeito. Sabe que eu acho que tu estava junto lá no Instituto Caldeira semana passada, né? E a gente assistiu lá uma palestra do Gartner trazendo os dados do uso da IA, onde tinha lá, eu lembro bem que 74%, né, dos CIOs entrevistados reportaram que sim, estamos vendo produtividade, mas apenas 1%, 1% não, apenas 1 a cada 5 estava extraindo valor, né, estava vendo ROI no seu negócio. Os outros 4 ainda não, né? Então é algo muito incipiente ainda que de fato traz valor e transformação no processo de negócio. E quando se fala da capacidade humana, até tem aquela questão da cognição, né? A gente está vendo cada vez mais a necessidade do novo skill das pessoas no mundo, agora, nessa nova fase com a IA, né? Porque a gente está passando por um momento aí dessa hiper transformação tecnológica super acelerada que está acontecendo, e cada vez mais o trabalho cognitivo vai ser o diferencial, que é o trabalho humano, que a IA sozinha ela não consegue, porque ela olha o que? Dados, passado, histórico. Então, onde é que está a criatividade? Onde é que está o pensar em algo que não existe? Onde é que está o insight, né, baseado na experiência, não somente em dados, né, mas sim em feeling. E aí entra o fator humano junto para trazer o diferencial competitivo, né? Então, como é que se junta isso, né? A velocidade que a IA pode trazer nos processos de negócio, mas o diferencial competitivo sendo conduzido pelo ser humano que está ali junto, apoiando, tendo sim a IA como um braço de apoio, né? Como é que tu está trabalhando com isso hoje, no teu dia a dia? Eu vou falar o que eu penso, o que eu estou observando disso aí, muito, né? Eu tenho visto muitas empresas, principalmente de ferramentas, de SaaS, que seja, dizendo que tem IA. Porque se tu não tiver IA, tu tá fora. Eu tive esse ano no E-Commerce Forum, em São Paulo, e basicamente todas têm alguma coisa de IA. Tinha lá um banner, funcionalidade tal de IA. E eu conversei com várias. E não tinha nada muito sofisticado ali, de automação de fato, ou criar um anúncio inteiro e botar no e-commerce e criar uma campanha. Não, era basicamente assim, tu coloca o nome do produto, ele faz uma descrição para ti. Tu sobe uma foto, ele identifica o produto e cadastra. É mais ou menos isso, sabe? Não vai muito, muito além disso, mas as empresas são obrigadas a dizerem que tem IA, porque senão elas estão fora. Estão fora. Né? Tu tá fora. Então, tem IA? Tem. Então esse cara é moderno, ele tem. Só que, aí já fazendo uma previsão minha, hoje tu tem que ter IA para cobrar mais caro. Como tá tudo muito rápido, daqui a 2 anos tu tem que ter pessoas para cobrar mais caro, né? Então assim, nossa ferramenta é 100% humana, feita por humanos, né? A gente já vê isso um pouco no atendimento, né? Por causa dos bots, antigamente, que eram muito ruins. Eu ia te dizer isso, cara. Eu assisti uma palestra esse tempo do Fausto, da Pipe One, dizendo que o cliente dele, TikTok, se não me engano, deu um feedback dizendo que o diferencial da Pipe One em relação aos concorrentes é o atendimento humano. Imagina no suporte. Sim. Vai chegar ao ponto, né, de as pessoas estão no saco cheio de falar com bot e querem um atendimento humano. E isso é o diferencial competitivo na percepção do cliente, né? Então, veja como as coisas são, né? Sim, sim. Eu acho que é muito fazendo um paralelo com produtos artesanais, né? Só o fato de ele ter sido feito por uma pessoa que cuidou a produção do início ao fim, manual, tu pode cobrar mais caro, porque ele é artesanal. Então, o meu produto ele é mais caro porque eu tenho um humano atrás dele. Isso aqui, daqui a uns 2 anos, acho que isso aí vai se equilibrar. As tendências trazem isso, né? Dizem que 2030 IA vai estar em todos os processos de negócio das empresas, né? Hoje
a grande maioria já está implementando. E só que vai existir também uma necessidade de readequação das pessoas para trabalhar Uhum. com a IA, né? Como é que eu trago a tecnologia para mudar meu processo e o processo vai ter que mudar. Só Uhum. que para o processo mudar, tem que ter também uma preparação das pessoas, da cultura da empresa, no entendimento da IA no meu negócio, para que eu mude aquele processo de negócio, Uhum. para que ele de fato gere ROI. Senão, não vai gerar ROI. E aí, obviamente, um desenvolvimento das pessoas para poder trabalhar junto com a tecnologia e extrair valor e Uhum. trazer o seu diferencial competitivo, né? Sim. Que é o que a gente tá falando, né? E aí sim, né? Aquele copywriter que está sendo substituído hoje por uma LLM, ele vai estar limitado. Por quê? Porque ele aprende com o histórico. Aham. E as coisas novas que estão vindo, ele não consegue olhar para frente e trazer um insight. Sim. Aí vai ter que ter uma revisão de um humano ali para trazer a cereja do bolo, né? Aham. Então o que você falou, é cíclico, É né? O meio movimento. cíclico, né? Mas vai mudando, né? É. Tu trouxe um ponto que eu acho interessante, que é as pessoas vão ter que ser realocadas, né? Existe essa discussão, né, do desemprego que a IA pode vir a gerar. Se fala de renda mínima, né? Porque não vai ter emprego para todo mundo. Né? Primeiro é importante deixar claro que isso aí no Brasil, se acontecer, vai demorar muito, tá? Porque eles ficam, meu Deus, eu vou perder meu emprego. Calma, calma, tu não vai perder teu emprego, tá? Mas se tu olhar em processos históricos, né, tu pega a primeira revolução industrial, né, os ludistas iam lá e quebravam as máquinas, porque eles achavam que iam ficar sem emprego, né, de quebrar a máquina para eles poderem continuar tendo um emprego. E no fim, foram criadas novas funções, seja de manutenção das máquinas, seja trabalhar na operação, vão surgindo, né? E, e eu vejo que a IA também vai gerar Uhum. outras possibilidades de emprego, como isso vem acontecendo na história, né? Eu acho que não é tipo, eu trabalhava como, vamos dizer, copywriter, né? Eu era copywriter, né? Fazia texto, agora a IA faz, pronto, acabou, não tem mais como trabalhar. Acho que as coisas vão se encaixando e vão surgindo novas possibilidades que a IA pode suportar essas novas funções, digamos. Perfeito, perfeito. As próprias tendências trazem isso, nessa informação. Eu trouxe um dado aqui que eu lembrei agora, eu anotei para te perguntar como que é a tua visão e como que isso impacta a ti pessoalmente, esse teu Uhum. negócio. Hoje, uma pesquisa revela que 90% dos CIOs, CEOs das empresas, eles têm medo de ser impactado pela IA e a empresa não está preparada para absorver a IA e ficarem para trás em relação à concorrência. E isso gera 40% deles dizem que trabalham sob pressão e com estresse mental por conta disso. Como é que tu lida no teu negócio essa questão de a nova tecnologia está vindo, meu concorrente é melhor que eu, o que eu tenho que fazer? Aquela sensação que eu estou sempre para trás, né? Uhum. Como é que se lida com isso e como que tu pessoalmente trata isso? No meu caso eu ganho dinheiro, né? Que eu vendo essa solução. Eu tô atrás desses CEOs aí que estão impressionados aí com. Fala comigo aqui que a gente É. tem a solução. Eu implemento, mas eu percebo isso no mercado. Que foi o que a gente falou antes agora. Se tu não tiver hiato, tá fora, né? Uhum. E então, obviamente, tu pega uma empresa muito grande, né? Aí vai lá o CEO, né? O executivo, o diretor executivo, ele vê uma palestra do TED que fala que a IA vai fazer 300 coisas, ele chega, já liga, fulano, tem que ter, senão a gente tá fora. E aí o cara tem que dar um jeito de implementar. E daí acontece o que eu vi, por exemplo, nas ferramentas do e-commerce forum, né? Tu tem um monte de IA que não entrega valor. Ou tu consegue orçamento numa empresa, porque para isso tem orçamento. Tu implementa, mas ninguém usa. Né? Que é a história da cultura e tal, né? O time não sabe como usar efetivamente uma inteligência artificial para trazer produtividade, né? Então, eu ganho dinheiro nisso, né? Mas quando eu implemento isso, eu quero que o cliente saiba usar, que ele tenha repertório para isso. E aí, puxando essa questão, né? Não adianta tu pegar as LLM, não adianta tu ter a ferramenta se o humano atrás dela não tem, aí já para o repertório não tem repertório, capacidade cognitiva, né? Exatamente. Porque aí há um sistema, né? Se entrar lixo, sai lixo. Né? Se tu der Uhum. perguntas ruins, ela vai te dar retornos ruins, né? Uhum. Ela vai alucinar, que nem fala. Então tu tem que, como chovendo molhado, né? Falando para o especialista aqui, tu tem que criar contexto, né? O contexto é tu ter as entradas, o que tu espera, como é que tu espera. E como é que. Imagina que tu é um gerente, tu vai delegar algo para um assistente, né? Tu tem que saber o que pedir, né? Tu Saber fazer as perguntas, saber né? fazer as Muito mais importante que a perguntas. resposta. Tu tem que conhecer o que tu tem que fazer.
Então não é a IA vai substituir, qualquer um vai poder operar e fazer atividades, não, tu ainda precisa ter conhecimento sobre aquilo. Se tu vai pedir um relatório, tem que saber que números tu quer ver, que Sim. indicadores tu quer ver, o que, que faz sentido. Porque se tu pedir para ela te gerar um relatório, ela vai tirar um relatório com N coisas que não fazem sentido. Perfeito, Né? perfeito. Então, as pessoas têm que continuar estudando, tem que estudar como é que funciona uma IA, mas tem que estudar também sobre tudo, gestão, história, geopolítica, matemática, tem que saber o que tu vai perguntar, isso é um baita diferencial. Né? Perfeito, perfeito. Rodrigo, anotei outra coisa aqui, falando um pouquinho de pessoas. Como é que tu tá vendo hoje no teu time lá que tá crescendo pra caramba, tava comentando antes aqui, já com 40 pessoas. Como é que vocês trabalham? Como é que tá a ansiedade das pessoas em relação à necessidade de se atualizar tecnologicamente? Como é que tu trabalha com isso? Como é que tu tá vendo a necessidade de capacitação, de Uhum, formação, desenvolvimento de pessoas também? Como é que tá sendo hoje na tua empresa? uhum. Tá. Ah, um primeiro ponto, né? Desde a pandemia a gente é remoto e desde então a gente trabalha remotamente. Né? Como a gente faz para que isso é um grande problema, né, que a gente vê no mercado, tem várias empresas voltando, né, por causa das questões de construção, criatividade e construção de soluções, né. Como a gente é uma produtora, a gente não é uma agência, a gente lida muito com métodos ágeis, com entregas, é algo muito mais pragmático, está funcionando bem, eu não tenho problemas. Mas a gente usa uma ferramenta que é muito interessante, que deu um resultado muito bom para o time de sessão de pertencimento e cultura, que é o Gatter. Né? Que, não sei se tu conhece, Felipe. Não. Não conhece? Sabe aqueles joguinhos da década de 80, dos fliperama com os bonequinhos quadrados, assim, Uhum. pixelado, que vai subindo, sabe, no jardinzinho? O layout é tipo isso aí. Tu monta o teu escritório ali, com Hum. salas, departamentos, e quando tu liga o computador, você entra na tua mesa, que tu mesmo decora. Quando tu entra numa reunião, ele é integrado a Zoom, Google Meet, tu entra numa reunião automática numa sala de reunião. Se tu quer falar com alguém, tu pega o teu bonequinho e vai pro lado dela, abre as câmeras dos dois e os microfones. Legal. Que é uma coisa que a gente percebe no trabalho remoto, às vezes, que aquele contato rápido que a gente faz pessoalmente, ele, meu, me explica melhor isso aí, que tu chega ali no lado, no remoto, às vezes, é fácil, mas se torna difícil, que é tu apertar e ligar pro cara ali no Meet, né? No Gatter fica muito fácil, porque tu tá próximo dele, tu já pode chamar ele e conversar. Então isso aí tá fazendo uma questão de reforço da cultura nosso muito bom. Tá? Interessante, uma boa dica, uma ferramenta assim para poder aproximar as pessoas que estão fisicamente distantes, né? Exatamente. Isso é bem legal, ele faz uma simulação ali. É o metaverso, em realidade. É uma coisa do metaverso que eu tô vendo valor, né? Do que o metaverso em si. E sobre treinamento de ferramentas, tá? Hoje a gente usa o Copilot para desenvolvimento de software e o Cloud para texto, quando tem que trabalhar de copywriter. Uhum. E como saber usar, isso aí é um papel do Yuri. Né? O Yuri, o meu sócio diretor de tecnologia, ele dá aula de inteligência artificial, ele é muito bom nisso, tanto a parte técnica de escovar a bit, quanto como utilizar. Então a gente tem treinamento do time, tem um manualzinho lá. Hoje também a IA nos ajuda muito. O Yuri deu vários treinamentos, a gente transcreveu os treinamentos e gerou material para nossa intranet do treinamento dele. Então a gente consegue documentar as coisas com muito mais facilidade, né? Uhum. E fica muito mais fácil de procurar as coisas depois quando tu quer ter uma dúvida, né? Então a gente consegue manter a atualização do time muito por causa do Yuri, que já é Uhum. professor disso aí, né? Legal, legal. Cara, e uma pergunta pra ti, assim, como é que tu, pessoalmente, lida com essa pressão de resultado das pessoas que estão ali trabalhando na empresa, que é uma preocupação também, né? São famílias que se sustentam, não é só o colaborador, né? Quem está por trás do Uhum. colaborador, os teus sócios, a própria pressão do mercado para o resultado. O que que tu faz para lidar com a cabeça, com a saúde, com o corpo? O que que tu tem feito, assim, qual a dica que tu traz, o que que funciona para ti, Ah, tá. Pra mim, eu. pessoalmente, Ah, assim? bom. Eu comecei a meditar. Isso ajuda, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, não mexo, não, eu tenho que mexer no celular para poder botar o aplicativo que é o Calmo, que eu uso que é meditação guiada. E faz Né? tá tempo fazendo isso já ou tá começando agora há pouco? Faz uns 2, 3 meses que eu comecei a fazer, Tá. né? Isso tecnicamente dá uma... Eu percebi melhorar, eu uso o Apple Watch, a frequência cardíaca tem diminuído, né? Mas de manhã tu já acordava Tu acorda... estressado?
Às vezes sim, né, cara? Quase de madrugada, você no lançamento tem que mandar. Mas graças a Deus esse ano foi muito bom, né? Então eu não tenho. É que trouxe pressão com o time, né? Isso já aconteceu, todo empreendedor já passou por isso, né? Ter que demitir, faz parte, né? Mas esse ano foi muito bom para nós. Não tive esse problema, a gente só cresce, só contrata, né? E eu comecei a meditar, então isso eu acho que já traz uma certa organização. E eu faço exercício físico, musculação, bicicleta já há muitos anos, né? Isso aí me ajuda. Isso é uma questão muito interessante que tu trouxe, porque a gente que é empresário, cara, a nossa cabeça está sempre a 1000 por hora. Uhum. 1000 por hora. Você está sempre pensando em 300 coisas, né? Em gestão, em negócio que pode fechar, um cliente que eu vou falar pro cliente, vou no podcast do Felipe, que eu vou falar no podcast. Mais ou menos isso aí, né? A gente está sempre a 1000 por hora. E a gente vê muito trazendo a questão de mindfulness e tudo mais, o momento presente, prestando o momento presente. Vai lavar a louça e olha ali quando tu esfrega e sinta isso. Cara, no livro é fácil, né? Vai na prática. Não consigo, cara. Mas um lugar que eu consigo fazer isso, que eu já percebi muito bem, é quando eu tô no exercício, na musculação. Eu boto uma música ali e eu fico 100% naquele momento, fazendo o exercício. Até porque se eu me desorganizar, eu vou deixar cair um peso na cabeça. Né? Mas a musculação é muito boa pra isso aí, cara. E exercícios que tu tenha que estar muito atento, assim, pra dar certo o exercício, né? E aí esse é o momento que fica bem presente. Até quando eu saio. Interessante isso, porque se a gente não tá com a saúde física e mental boa, nada vai bem, né? Eu tenho uma dificuldade pra tudo, não aguento. E comigo, cara, a meditação não funciona. Já tentei várias vezes, a minha esposa medita. Eu não consigo. A cabeça não descansa, não relaxa, não durmo, não adianta. Então comigo é a corrida. Então eu tomo umas homeopatia pra dar uma descansada e dormir bem de noite, uns remedinhos à base de magnésio. E a corrida que eu faço de manhã ou de noite é o que faz relaxar e também tirar os pensamentos que ficam ali martelando na cabeça, né? Então, é a forma, Então é a forma de relaxar, mas isso é um ponto importante, né? Que eu acho que cada vez mais a gente está entrando numa era de longevidade, né? As pessoas vão passar de 100 anos. Só que o que eu estou fazendo para me prevenir e cuidar do meu corpo e da minha saúde mental para poder passar essa barreira, né? Então acho que é bem importante que, principalmente empresários e todas as pessoas, né, tenham tempo nas suas agendas para cuidar do que é mais importante, que é a saúde. Não tendo saúde, não tem trabalho. Não tendo trabalho, não tem outras coisas, né? Então, é importante essa organização do tempo para fazer o que realmente importa, né? Exatamente. Isso aí, falando de saúde, então, eu posso dizer que mudou na minha vida e me ajudou a ficar melhor em termos de saúde, foi quando eu fiz higiene do sono. Porque quando a gente está começando a empreender... Higiene do sono? Higiene do sono, né? O que é isso? Vou explicar. Quando a gente está empreendendo nisso, a gente quer trabalhar muito e trabalhar até 3 da manhã, né? Faz parte, às vezes, né? Mas aí, no outro dia, a gente tá um bagaço, né? Aí o que faz? Café o dia inteiro e depois 3 da manhã. Não dorme de noite. Exatamente. A higiene do sono, quem me ajudou foi um nutricionista que me acompanha até hoje, é basicamente dormir cedo. Durma cedo, mas cortar estimulantes depois das 2, 3 da tarde, né? E tentar ter um sono calmo, com tudo escuro, né? Sem nada estimulante antes, mexer no celular antes, que o pessoal gosta de, antes de dormir, ficar mexendo no celular. Tem uma questão da luz azul ali que estimula muito. Buscar ler, por exemplo, para te ter uma noite de sono profundo, né? E monitorar, quem tem Apple Watch ou qualquer outro simulado, consegue monitorar o teu sono e saber se está chegando no sono profundo. Quando eu comecei a dormir cedo, até por causa dos filhos, né? Eu ia dormir com eles, botava na cama e já dormia com eles. Das 9 às 5 da manhã, por exemplo, meu dia era outro. E tu começa a ficar com uma claridade mental maior, né? Porque você tem aquele brain fog, sabe? Tu dorme pouco, sabe? E aí tu fica de mau humor, cara. Tu não consegue pensar, tu pode ir pra uma reunião e tomar decisão precipitada. Então tu tem que estar calmo para conseguir fazer as coisas acontecerem. E dormir bem é mega importante, cara. Quando tu começa a dormir bem, tu não precisa mais tomar café e N coisas para se manter acordado, né? E a saúde melhora, cara. Melhora muito. E o exercício entra nisso. Às vezes que eu faço exercício no dia, o meu sono é mais profundo. Porque ele cansa o teu corpo e tu precisa descansar, né? Tu entra no sono profundo por muito mais tempo, né? Então essa parte é mega importante para quem quer empreender, né? Mas não precisa postar, né? No Instagram. Não precisa postar. Faz o teu exercício lá pra ti mesmo, né? Não precisa... aqui, tá. Às vezes, porque assim, ó... Por que eu tô falando isso? Porque tudo bem que isso pode ser um lifestyle, né? Mas tu não precisa tornar isso aí também parte da tua receita, né, cara?
Faz o teu exercício de boa, porque às vezes eu vejo na academia, tá, o pessoal tá dizendo, e tá tirando foto, e bota no tripé e tudo mais, aí tu não foca no exercício, Exatamente, né? pessoas mais focadas em postar aquilo e É, mostrar o que está fazendo do que cuidar e mentalizar, né, o exercício propriamente dito. isso eu acho engraçado. Tem que focar que é um momento teu ali, tem que dar foco na Legal, saúde. Rodrigo. E conta pra nós o que está vindo pro próximo ano agora. Olha, 2026 tá excelente para nós, né? Como estava conversando antes, a gente vai começar 2026 com receita garantida de tudo que a gente faturou em 2025, né? Então, isso é um excelente início de ano, com projetos de longo prazo. Isso é muito bom para nós, né? Projetos de receita recorrente, contratos de um ano. Dá tranquilidade na Dá operação, muita né? tranquilidade, né? Para questões de manter o time também, né? E fluxo de caixa principal, né? Fluxo de caixa é tudo, né? Numa empresa, se tu te perde ali, tu às vezes tu não consegue recuperar, né? Porque daí tu vai ter que pegar empréstimo de capital de giro, que o juro é super alto, acho que é o juro mais alto que existe no mercado. E aí tu tem que, até tu arrumar a casa e pagar o empréstimo e os juros, às vezes tu Pra muitos vira bola de neve que nunca afunda, mais cara. consegue sair, né? Então, essa é uma coisa de ter muito cuidado, cara, de ter Uhum. sempre um caixa ali, para no mínimo 6 meses, né? Que a gente sabe que pode acontecer com o cliente, existem N problemas que podem acontecer, Sim. né? A gente tem seguro também, né? Quem não tenha, faça, não é caro, tu pode fazer seguro E que os grandes clientes exigem contrato também, né? as multinacionais exigem Exigem, que tu é. tenha um seguro ali de responsabilidade civil e É. outras coisas, mas isso é muito importante. Tu pode fazer um seguro que cobre, sei lá, 2 milhões, até 2 milhões, por exemplo, que vai te pagar a multa de um contrato, vai pagar advogado, todas as despesas que tu tenha caso dê algum problema Aham. na tua entrega, né? E não é algo caro que tu Sim. pode ter, isso traz tranquilidade também Uhum. pro empresário, né? Basicamente isso. Legal, cara. Então, que bom que tá começando um 2026 já a milhão. Então, assim, o Aham. crescimento é certo. O crescimento é certo, dá pra vender com mais calma. Sim, Isso é importante, né? sim. Não ser pressionado para às vezes fechar negócios que não são tão rentáveis. Perfeito. Anotei várias dicas que tu deu aqui. E te perguntar uma coisa. Qual que é o jogo do crescimento? Qual foi a grande jogada? Ou qual que vai ser a grande jogada no ano que vem para vocês acelerarem cada vez mais a empresa de vocês? Para nós, É, deixa eu pensar, vai ter que cortar depois aqui. Cara, depois eu vou cortar, tá? te peguei de surpresa Tu me nessa. pegou de surpresa nessa. Eu tô pensando aqui, cara. É que eu tenho vários clientes grandes no pipeline ali, mas eu não sei como falar isso aí. Então tu tem uma estratégia em cima da tua base atual e tem uma estratégia de prospecção de clientes âncora. É, basicamente isso, tá? Faz a pergunta de novo, né? Não, eu queria que tu, olhando para nossa, o podcast é The Game, né? Sim. O jogo, né? Muito focado em entender o jogo do crescimento das empresas, dos empresários. Uhum. Então eu queria que tu trouxesse para nós assim uma dica, ou se puder contar também, né? Se não puder contar não tem problema. Qual que é a jogada? Eu te perguntar duas coisas. Qual foi a grande jogada esse ano? O que Aham. que deu? Qual foi a aposta que vocês fizeram que deu muito certo em Uhum. 2025? E qual vai ser a grande aposta em 2026 Uhum. na Knowles? Tá, perfeito. Eh, o nosso maior, eu posso dizer, o capital que a gente tem de mais valor é o nosso network, que a gente construiu nesse tempo, principalmente dentro das associações, mas também na Rogat, né? A gente já teve acesso a clientes globais. E esse network, quando bem trabalhado, traz muitos frutos. Então, esse ano foi basicamente network, todos os grandes projetos que a gente fechou, os grandes clientes, veio de pessoas que a gente conhecia já, que sabiam que a gente tinha qualidade na entrega. Quando a gente era funcionário da Rogat, que basicamente, pô, se vocês têm uma empresa, a qualidade vai continuar a mesma que vocês tinham. E pro ano que vem é basicamente isso, cara. São clientes grandes que eu já conheço, que eu crio, converso, vai mantendo o relacionamento, né? Uhum. Te dá, por exemplo, esse grande banco que a gente fechou agora via agência, né? Como produtor, é um projeto muito grande mesmo, de um ano. É um cliente que eu vinha desde março conversando com ele.
É um ciclo longo, né? É um ciclo longo para te fechar grandes projetos, né? Então tu não pode ser afobado, não pode ser ansioso. Muitas vezes o plano de um ano ele vai se repetir para o outro, no nosso caso, né? Que é basicamente trabalhar com esses clientes. Quando eu falo do meu papel lá dentro de comercial, né? Então seria isso aí, cara. Legal. Rodrigo, obrigado. Muito obrigado por participar conosco aqui, por ter tido essa coragem de vir participar do nosso primeiro programa, né? Então a gente tá começando essa jornada agora e é muito legal escutar a tua jornada, a tua história, as boas práticas e as dicas que tu deu aqui em relação a associações, em relação à qualidade técnica, né? Essa tua visão de experiência nesse mercado de não só de agências, né? Mas nesse mercado que tu tem trabalhado de tecnologia já há bastante tempo. E, cara, mais uma vez, prazer em conversar contigo. Eu acho que para todo mundo que está nos assistindo, eu acho que fica a dica, né? É importante a gente ter essa visão de longo prazo e principalmente aprender com as boas práticas do mercado. E esse é o propósito desse programa, trazer trazer pessoas que têm já uma experiência, que já passaram por coisas que deu certo, coisas que deram errado e trazem aqui para nós e compartilham as boas práticas do mercado. Então, para vocês que estão assistindo, escutando, depois acessem lá no YouTube, nossas redes sociais, escutem de novo o episódio e anotem, assim como eu fiz, algumas boas práticas e dicas. Obrigado. Cara, obrigado, Felipe. Obrigadão aí, viu? Valeu.